Oi, gente, beleza? Tranquilo? Tá, essa é a nossa segunda aula do bimestre, tá? A temática dela é a Introdução à Filosofia da Ciência. Vai ter uma explicação aí bastante longa, mas é a tentativa de conhecer o que é o conhecimento científico, de como é que ele funciona e quando é que ele não funciona, ok? Nosso grande objetivo da aula é saber qual é a origem da ciência moderna, né? Ciência, essa coisa. Você deve estar aí se pensando, o que é ciência? Você consegue responder para mim o que é ciência? Quando você pensa, eu te apresentar a nossa atividade vai ser responder duas questões lá do livro didático. Se você não tiver o livro didático em casa, não se preocupe. As questões estão aqui nos slides e aqui no vídeo. Vou te mostrar aqui, ó. São essas duas questões. Questões 3 e a questão 5. Tá ok? Beleza? Tem tempinho aí para você verificar, ler. Também nós temos aí dentro do nosso vídeo e dos slides o texto do livro didático e o texto do caderno do aluno, para que você conheça o conteúdo. Então, para a gente começar a responder a pergunta, ciência é um conhecimento sistematizado, derivado da observação humana diante dos problemas da realidade e busca conhecer as causas e os efeitos de determinados eventos e fenômenos. Beleza? Esse conhecimento, para se tornar científico, ele tem que ser testado, analisado, através de critérios metodológicos. A ciência é tão importante que tem uma área inteirinha da filosofia chamada Filosofia da Ciência, dedicada ao estudo da ciência, suas definições, métodos e relações que ela estabelece com as outras formas de conhecimento. Vamos conhecer um pouquinho. Primeiro, entender as duas grandes características do conhecimento científico. Primeira característica é que ele é um conhecimento falível, ou seja, ele assume a possibilidade de errar, né? Assume o erro. O erro faz parte da ciência. Um cientista, para chegar a uma resposta, ele passa por uma série de testes, uma série de análises, percebendo e analisando os possíveis erros. Então, ele não é um conhecimento dogmático. As verdades científicas não são dogmatizadas, ou seja, não são absolutas. Elas são sempre verificáveis. Significa que a gente está sempre verificando a validade e a veracidade das informações. Então, essas duas características marcam o conhecimento científico, caracterizam o conhecimento científico. Um pouquinho de história, para a gente saber de onde vem essa ciência moderna, da qual nós estamos falando. A gente tem que entender que o ser humano sempre fez ciência, não é uma novidade dos nossos tempos. É que antigamente a ciência ela era ligada aos outros conhecimentos. Estava junto com a filosofia, com a religião. Então o filósofo era cientista, o cientista era filósofo e assim por diante. Então elas estavam juntas. A partir do século XVI começa um processo de separação com a criação da física e depois, consequentemente, da biologia, da astronomia, da química, da psicologia, da sociologia. Então, eles vão se separando. E o interessante é que o cientista passa a ser um especialista. Então, você tem lá o especialista da física, o especialista da biologia, o especialista da geografia, da astronomia, de todos os campos. E ao contrário, por exemplo, é bom a gente entender isso, né, que ao contrário, por exemplo, de alguns conhecimentos que a gente acha que são científicos, o conhecimento científico é essa coisa da especialidade e da possibilidade de verificação no real, como a gente viu no slide passado. Nosso primeiro grande cientista que viveu na
Terra foi Galileu Galilei, que é o cara que lançou as bases para o método científico, né, chamado método científico, que é o método da experimentação. A gente tem, a partir de Galileu, as duas grandes características do método científico, que é o papel da observação da realidade, ou seja, o cientista é aquele cara que percebe, que vê as coisas que estão acontecendo, faz perguntas e levanta hipóteses. As hipóteses são as possíveis respostas para aquela pergunta. Não são respostas ainda verdadeiras, são respostas possíveis. Então, toda essa parte aqui corresponde a esse período da observação. A segunda etapa, a etapa da experimentação, é o momento da análise, é o que caracteriza o conhecimento científico. O que significa isso? Que outros conhecimentos também podem fazer a observação e o levantamento de hipóteses, como a filosofia faz, a religião faz, a mitologia faz e tudo mais. Mas, contudo, a ciência ela tem uma diferença que ela vai trabalhar os experimentos, né, os testes, e a análise, verificando se aquilo se comprova dentro de um laboratório, ou através da análise de documentos históricos, ou através da análise de acontecimentos sociais, ou seja, verificando como é que as coisas funcionam fora, para além da hipótese, e se confirma ou não a hipótese. Feito isso, o cientista chega a uma conclusão, e aí cria-se uma lei científica, cria-se uma regra científica, cria-se um procedimento científico. Ok? Algumas perguntas que a chamada filosofia da ciência fez para a ciência. Uma delas é: ciência é sempre certa, sempre, é sempre verdadeira? O método que a ciência usa, a gente chama de método indutivo. Esse método, no qual eu faço a análise de várias experiências, vários itens para chegar a uma conclusão, a gente chama de raciocínio indutivo. E dois filósofos, Hume e Russell, verificaram que nem sempre a ciência acerta sempre, esse raciocínio indutivo funciona sempre. Por quê? Porque as nossas generalizações científicas, às vezes, elas estão fadadas ao erro. Né? Nada garante que amanhã aquelas verdades ou aquelas várias experiências vão acontecer do mesmo jeito. Vou contar uma historinha para vocês, que é a historinha contada pelo Hume. Imagina um peru que foi alimentado durante 364 dias. Tá? De milho, todo dia de manhã, milho. No 364 dias, véspera de Natal, ele achou que no dia seguinte ele também seria alimentado. No entanto, no dia seguinte ele foi servido no almoço de Natal. O que o Hume quer mostrar para a gente com essa alegoria, com essa metáfora? É que as várias experiências não garantem que tudo sempre acontecerá do mesmo jeito. A realidade é mutável, a realidade muda sempre, por isso que as leis científicas também devem mudar sempre. Um outro filósofo também criticou esse método da indução, provando que não é necessariamente a indução que prova a verdade científica, foi Karl Popper. E ele queria dizer, com a ideia dele, que assim, uma verdade científica ela é tão mais verdadeira quando eu posso dizer que ela não é, quando eu posso refutá-la, falsificá-la. Então, algo que é científico é algo que é possível de ser provado o contrário. Tá? Por exemplo, a mecânica de Newton é um exemplo de teoria científica. Ou seja, dá para provar, dá para a gente usar uma série de observações e verificar aonde a teoria de Newton não funciona. Já a astrologia, ela não é científica, porque não dá para provar que ela está errada, não dá para que a gente refutá-la, não dá para a gente falsificá-la.
Beleza? Então a ideia do Popper, do falsificacionismo, é de que uma teoria científica é verdadeira a partir do momento que eu consigo provar que ela não é aquilo que ela está dizendo. Eu consigo a ideia de falsificar aquilo que está sendo dito. Então não é necessariamente o raciocínio indutivo que garante a verdade científica, mas sim a possibilidade de uma generalização científica ser provado o contrário. Novamente, mais alguém dizendo que a ciência não é uma verdade absoluta. E por último, um outro filósofo que também estudou ciência, chamado Thomas Kuhn, esse é muito bacana, ele percebeu que as verdades científicas, com o passar do tempo, elas deixam de responder a todos os problemas. Vamos entender como é que isso funciona. Ele disse que tem um determinado momento que a ciência resolve todos os enigmas daquele tempo, a chamada ciência normal. Mas tem um momento que essa ciência normal ela entra em crise. E é nesse momento que surge a ciência extraordinária, né? Onde surgem as novas teorias, as incompatibilidades com os paradigmas. Paradigma é sempre um modelo. A ideia, paradigma quer dizer modelo. Então a gente tem aqui na ciência normal um modelo que funciona, que responde todas as perguntas. Esse modelo entra em crise e aí surge uma ciência extraordinária, né? Que é onde vão surgir novos paradigmas, novas ideias, novas teorias. E essa nova ciência extraordinária vai criar, então, um novo paradigma, um novo modelo. E o ciclo se repete infinitamente. Aqui nesse slide vocês têm isso explicado de maneira mais detalhada. Tá? Inclusive a contradição que existe entre o Karl Popper, né? Que Popper acreditava que a ciência era a ciência evolui e avança quando a gente prova o contrário. Aqui o Thomas Kuhn está dizendo da questão da criação de novos modelos, né? De busca de superar as anomalias que acontecem nas leis científicas. Beleza? Resumidamente, essa aí a questão. Você tem um texto aí de análise, né, ideologia na ciência no Brasil, para que você pare, pense e veja como é que isso todas essas teorias que nós estamos vendo aqui sobre ciência funcionam na ciência do Brasil. Nós temos aí o texto do livro explicando tudo isso aqui que eu estou dizendo para vocês, né? Afinal, o que é ciência? O falsificacionismo de Popper e a evolução dos paradigmas de Kuhn. Certo? Viu, analisa, leia, se aprofunde e responda a essas duas perguntas apenas. Feito isso, atividade concluída, envia para o seu professor que ele vai avaliar e verificar se está tudo correto. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Um abraço e bons estudos.